Olá, estudantes da Escola Estelita Timóteo. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo, certo? Dessa vez nós vamos falar sobre o romantismo na literatura brasileira. Assunto esse bastante importante e que nós vamos discutir um pouquinho sobre a importância dessa escola literária aqui no Brasil. É um assunto, mais uma vez, volto a frisar, contemplando o currículo de Pernambuco, certo? E também podendo levar um pouquinho da aula para vocês através desse vídeo, podendo minimizar um pouquinho os nossos prejuízos pedagógicos, né? Já que não estamos com as aulas presenciais. Mas nós vamos aqui, né, na medida do possível, tentando minimizar, né, esses prejuízos. Então vamos falar sobre romantismo, um assunto mais destinado ao segundo ano do ensino médio, certo? E isso não quer dizer que outras séries também não possam, né, fazer, né, e assistir a esse vídeo, né, e também aprender muito. Bem, romantismo no Brasil, né, é uma escola literária fantástica, né? Gosto muito de falar do romantismo porque trabalha com sentimentalismo, né, emoção, né? Também trabalha com um pouquinho do tédio, da melancolia. E os escritores românticos, eles têm um papel fundamental no aumento do público leitor, né? Principalmente nessa questão, né, histórica, né? Vocês sabem que nessa questão histórica, 1808, né, as tropas napoleônicas, né, claro, com o grande Napoleão, né, eles vieram, né, eles invadiram lá Portugal, né, e a coroa portuguesa veio aqui para o Brasil, né, e com isso os portugueses trouxeram, né, muitas pessoas, né, inclusive, né, pessoas aí trouxeram mais leitores para o país, claro, né, isso é lógico, né, e isso também foi aumentando um pouquinho aqui esse público leitor aqui no país, né? E o público leitor, as mulheres, né, começaram a ler mais, né, nesse período, na questão do romantismo. Então, a escola literária é bastante interessante, que ela percorreu pelo mundo. Claro que o nosso foco vai ser Brasil, mas vamos ter que entender um pouquinho no mundo, porque o romantismo ele percorreu também a questão Europa, principalmente Europa, né? Eu vou colocar para vocês países como França, Inglaterra e Alemanha. Então, o romantismo ele teve uma importância muito grande nesses países europeus, né? E o contexto histórico estava acontecendo mais no mundo, estavam acontecendo principalmente revoluções, certo? Revolução Francesa, famosíssima na história, Revolução Industrial, certo? Revolução Industrial que estava acontecendo na Europa, teve um aspecto, né, decisivo para o mundo. E os escritores românticos, eles estavam tentando negar essa situação, esse materialismo, essa busca pelo bem material, né, que a Revolução Industrial trouxe, né, essa correria do ser humano. Então eles estavam querendo negar um pouquinho mais essas situações. Então as obras elas vieram mais com esse ponto de negar, né, essa situação, trazendo um pouquinho mais do sentimentalismo para a vida do ser humano. Claro que no Brasil teve um lado muito nacionalista, certo? Então, de tal que nós estávamos vivendo a época da independência do Brasil. Então o romantismo teve muito esse lado nacionalismo aqui para nós brasileiros. É importante eu, enquanto professor, frisar essa situação para vocês, né, do romantismo aqui no Brasil. Aspecto bastante interessante. O romantismo no Brasil teve uma diferença em relação ao romantismo europeu, que no Brasil nós tivemos algumas fases, né, principalmente dividindo poesia e prosa aqui no Brasil. O que nós vamos frisar um pouquinho mais hoje é aquela questão mais voltada para a poesia. Até depois vamos percorrer um caminho até nós chegarmos na prosa, certo? Então vai ser interessante nós ouvirmos um pouquinho. Então, estudantes da Escola Estelita Timóteo, foco mais no segundo ano do ensino médio. Repito, isso não quer dizer que as outras séries não, né, possam fazer parte aqui dessa videoaula. Vai estar lá no canal Língua Portuguesa com Douglas Leite.
Então assim, falando um pouquinho voltando a falar um pouquinho do romantismo, então nós tivemos essa questão aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, esse público leitor foi aumentando, né? Inclusive, escritores começaram a produzir para os jornais da época, e depois eu falarei um pouquinho para vocês sobre os folhetins, né? Que os folhetins, eles têm um papel decisivo nas telenovelas de hoje, né? Então eu vou fazer esse parâmetro, essa ponte aqui, para que vocês possam compreender, né? Essa ideia das telenovelas de hoje, os folhetins, né, que surgiram no romantismo. Então aqui no Brasil, o romantismo ele tem uma data, né? Tudo tem uma data na literatura, mas não se concentre muito nessa questão de data não. Vamos nos concentrar no contexto, na história, certo? É interessante a ponto que nós podemos fazer, hoje se a gente for analisar, dá para fazer um trabalho belíssimo, comparar as músicas românticas de hoje com o romantismo no Brasil, lá no século XIX. Mais precisamente no ano que foi introduzido o romantismo aqui no Brasil, foi em 1836, com Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Sendo que o mais famoso dos Gonçalves não foi o Gonçalves de Magalhães para a crítica literária. O mais famoso dos Gonçalves foi Gonçalves Dias, certo? O grande escritor da Canção do Exílio, que nós vamos discutir um pouquinho também agora, nesse momento. O 1836, o Gonçalves de Magalhães, ele introduziu o romantismo no país, né, com essa obra, né, que vai falar um pouquinho, né, sobre esse nacionalismo também, né, a importância de mudar um pouco, de analisar, mostrar que o Brasil é capaz de ter uma literatura própria. Que isso no modernismo vai voltar a ser falado. Qual vai ser a grande diferença? A grande diferença é que no modernismo brasileiro nós vamos ter um nacionalismo de um lado mais crítico. Então vocês vão ter uma grande diferença. Por exemplo, falando aqui no Brasil em relação à questão desse público leitor que foi surgindo aqui no Brasil. Então nós tivemos várias obras obras brasileiras, não fizeram uma intertextualidade muito grande do romantismo aqui no país. Então vou dar um exemplo aqui prático para vocês. Por exemplo, teve uma série, uma minissérie, eu acho que na Rede Globo tá com tempo aí, chamado Quinto dos Infernos, ou Quinto do Inferno, um negócio assim, não sei se tem esse plural, se não tem, né? Que falava um pouco sobre a coroa portuguesa vindo pra cá, a questão do Napoleão, falava na França tal, falava um pouquinho isso de uma maneira cômica, né? E existia também, tem um livro chamado Chalaça, né? Chalaça foi secretário, né, na época aqui da independência aqui no país, então ele era a visão dele aqui no país do que estava acontecendo. E isso os escritores românticos estavam produzindo, né? Como eu falei para vocês no começo aqui desse vídeo, existe uma divisão poesia e prosa. Na poesia brasileira, nós temos algumas divisões. Nós temos as divisões que vão ser chamadas de gerações românticas. Nós temos 3 gerações românticas aqui na poesia brasileira. Primeira geração, a geração mais ufanista, nacionalista, indianista. Uma geração mais lírica, que tem como principal escritor Gonçalves Dias, e claro, principal escritor Gonçalves Dias, mas nós temos Gonçalves de Magalhães também, certo? Como representante dessa geração. Nós temos uma segunda geração, que é a geração chamada Mal do Século, geração ultra romântica, certo? Que é representativa mais por Álvares de Azevedo, também tem o Fagundes Varela também, e outros escritores. Estou falando do principal, os escritores que mais vêm nos livros didáticos, mas existem outros também. E uma terceira geração, que é a geração condoreira, aquela geração mais da liberdade, né? Que nós temos quem? Castro Alves como principal representante. Então nós temos no romantismo, né, toda uma situação que vocês precisam entender. Então, olha só, aqui trago para vocês Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite,
mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, que sem que ainda viste as palmeiras, onde canto o sabiá. Então esse texto é muito representativo do Gonçalves Dias, dessa primeira geração romântica. Quando Gonçalves Dias faz Canção do Exílio, ele está em Portugal. Ele está em Portugal não é porque ele foi exilar. Canção do Exílio é exílio, né? O camarada que saiu do país por algum motivo. Normalmente na ditadura militar, mais na frente, lá na década de 60, na década de 1964, a gente vai perceber que o exílio ele é mais por questões políticas. Aqui não, aqui Gonçalves Dias estava fazendo seus estudos em Portugal, que era muito comum os escritores realizarem seus estudos na Europa, certo? Então é bastante interessante isso aqui, porque ele faz isso mostra o nacionalismo exacerbado, exagerado que há na época. Então ele está em Portugal e fala, minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Palmeiras e sabiá, duas representações muito fortes do nacionalismo brasileiro, né? Então ele está em Portugal, mas idealizando, né, um nacionalismo forte para o Brasil. Então essa era a tônica do romantismo nessa primeira geração, né? Mas o Gonçalves Dias ele teve uma fama bastante grande no romantismo brasileiro, porque ele teve um destaque bastante interessante, principalmente na poesia indianista. Ele também teve uma poesia indianista muito forte, né? E no poema Juca Pirama, alguns chamam Yuca Pirama, né? Yuca Pirama, Juca Pirama, ele trabalha muito bem essa questão do índio, né? Tem partes bastante interessantes, né, nessa questão do indianismo na literatura brasileira. Então é bastante louvável nós estudarmos Gonçalves Dias de uma maneira bem aprofundada nessa questão do romantismo poesia. E o romantismo ele possuiu algumas características, certo? Bastante importantes. Claro, nós vamos aprofundar isso aos poucos, né? Não quero deixar um vídeo cansativo para vocês. Então estamos estudando a primeira geração romântica, Gonçalves Dias. A primeira geração preza pelo nacionalismo ufanista, pelo indianismo. Essa é a primeira geração romântica na poesia. Então é bastante interessante que vocês entendam essa questão, né? Como eu falei, em países da Europa também o romantismo foi muito forte. A Alemanha, o Sofrimento do Jovem Werther, uma obra fantástica. O Sofrimento do Jovem Werther, obra fantástica de Goethe, escritor chamado Goethe, né? O alemão Goethe. Bastante importante, bastante interessante essa questão que eu estou aqui passando para vocês. É chamado romance epistolar, né? O Sofrimento do Jovem Werther, porque o Werther, né, ele escreve para o amigo, né, através de cartas, né, sobre o amor dele, né, por Carlota, né? Depois ele sabe que Carlota, né, casa com uma pessoa que ele conhece, né, e mesmo assim a paixão dele é muito grande por Carlota. Um romance bastante interessante, né, o pré-romântico Goethe aí, certo? Então assim, eu quero que vocês se concentrem nessa primeira geração. Então vamos lá, meu cinegrafista Vitor Hugo, meu filho, agradecendo aí, certo? Vá aqui para o quadro, Vitor do lado, por favor. Por um momento, você presta atenção agora nas características, certo? Foca direitinho aí, viu, Vitor? Foca, vocês podem tirar foto aí direitinho das características principais do romantismo, certo? Predomínio da emoção. Predomínio da emoção. É claro que nas obras do romantismo vai ter esse predomínio. Estou falando aqui romantismo, escola literária. Escola literária, certo? Então, nós temos aqui a questão do romantismo. Subjetivismo. Então, os textos românticos vão trabalhar com esse subjetivismo na obra, né? Não vai ter aquela questão objetiva que tem o realismo, certo? O nacionalismo, como eu falei para vocês, outra característica forte do romantismo, certo? O nacionalismo, principalmente na obra do Gonçalves Dias, nessa poesia, né? Depois, mais na frente, vamos falar sobre o romantismo prosa. Aí vai entrar José de Alencar com muita força. Maior liberdade formal. Então o romantismo ele vem para discordar muito do arcadismo, que foi a escola literária anterior ao romantismo, certo? E nós temos aqui um vocabulário e sintaxe mais brasileiros.
ou seja, uma questão mais leve no vocabulário, certo? Valorização do popular, tudo isso o modernismo vai trazer posteriormente com a forma mais crítica. Vamos estudar também. Natureza mais real, certo? Interage com o eu lírico. Ou seja, a natureza no arcadismo, que foi a escola anterior ao romantismo, vai trabalhar com apenas plano de fundo para acontecer a história, acontecer o poema. No romantismo, ela interage com o eu lírico. Então o eu lírico ele sofre na natureza, a natureza faz parte da vida do eu lírico. E um sentimentalismo, uma melancolia muito forte. Vamos ver essa melancolia na segunda geração romântica, quando nós estivermos estudando essa segunda geração romântica. Então hoje o foco foi nessa primeira geração romântica aí, certo? Com Gonçalves Dias sendo o principal autor, né, dessa geração romântica, certo? Então essas características aí desse quadro importantíssimas para que vocês possam anotar, tá certo? Para que vocês possam utilizá-las na compreensão do texto, que literatura é texto, literatura é você compreender o texto. Aqui é só a gente, vamos dizer assim, preparando o terreno para que nós possamos interpretar, compreender os textos literários que circularam em cada escola literária da época, certo? Vitor Hugo, volta aqui em mim, por favor, certo? Então, volta aqui, né? Então, gente, concluo esse vídeo, certo? Agradecendo aí a todos, né? Participem do canal, é uma forma importante, instrumento importante de aprendizado aqui para nós. E foi mais um prazer, né, estar aqui com vocês, né, essa noite produzindo esse vídeo, falando sobre romantismo no Brasil, primeira geração romântica, né, que tem o foco muito concentrado em Gonçalves Dias. Valeu, estudantes da Escola Estelita Timóteo, até a próxima, certo? Por favor, acompanhe nosso canal, né, Língua Portuguesa com Douglas Leite. Acredito que vai ser interessante, um instrumento muito valioso para o nosso aprendizado. Valeu, fiquem com Deus, fiquem em casa, certo? Que isso tudo vai passar. Valeu, gente. Agradeço demais aos estudantes da Escola Estelita Timóteo. Valeu!